Oi, eu sou a Luísa. Nesse vídeo eu quero te contar um pouquinho sobre como era a alimentação dos gregos na Antiguidade Clássica. O grego caracteriza a si mesmo como civilizado, isso é, oposto de bárbaro. E o que vai conceituar essa diferença? O bárbaro ainda é dependente do que a natureza dá, enquanto o grego já consegue produzir os seus próprios recursos. O pão, o vinho e o azeite são os elementos símbolo desse processo de superação da natureza, porque são alimentos criados a partir de um item que foi retirado da natureza. Você entende? Eles foram manipulados, eles foram transformados pela mão humana. Lembrando que pão enquanto pão e vinho enquanto vinho eram comida de rico. O povo mesmo tomava um vinagre com água e comia a massa, que era um patê, uma pasta de cevada torrada e moída misturada com algum líquido, como óleo ou leite. Vamos lá, o que tinha na alimentação dos gregos? Tinha frutas, verduras, legumes, laticínios, mel, leguminosas, aves, peixe. Tinha tudo, eles comiam de tudo. Os gregos também já tinham várias técnicas culinárias, já assavam, já fritavam, já marinavam. Eles já faziam tanta coisa, eles já comiam tanta coisa, que eu não acho legal chegar aqui e ficar citando pra vocês os pratos, as receitas, esse tipo de coisa. Eu vou focar nesses vídeos, e eu já expliquei isso, nos aspectos mais sociais da alimentação. E um desses aspectos é que a carne não podia ser consumida se o animal não fosse abatido durante um sacrifício aos deuses. Depois de sacrificar o animal, a carne era partilhada para que eles pudessem comer. Nesse momento, os ricos ficavam com os cortes mais nobres. Os animais em ordem de nobreza para se sacrificar eram bovinos, ovinos e suínos. Era muito difícil, era muito nobre, era muito requinte alguém sacrificar um bovino, porque ele ajudava na agricultura. Agora, eu me pergunto, será que esses animais foram escolhidos porque os deuses preferiam ou porque os gregos mais gostavam de comer? Os animais que eram caçados, eles não precisavam ser sacrificados, mas como caça lembra aquela coisa de natureza, de não domesticação, então eles eram marginalizados, não se dava muita importância. E olha só isso, havia na Grécia Antiga manifestação de seitas que eram contra o sacrifício a favor da vida dos animais. Eles são considerados os primeiros vegetarianos e eram liderados por Pitágoras, o mesmo cara do triângulo e da hipotenusa. E outra coisa interessante é que eles acreditavam que tudo era formado por 4 humores: quente, frio, seco e úmido. E tudo é formado por esses 4 em determinados níveis. Eu posso ser mais fria do que você, e você pode ser mais seco do que eu, entende? Eles tinham os critérios deles pra determinar esse tipo de coisa. E não só as pessoas tinham humores, como a comida também tinha humores. E numa época em que a culinária se fundia tanto com a medicina, quando as pessoas ficavam doentes, os médicos receitavam alimentos para equilibrar os humores dela. Engraçado, né? Aliás, eles acreditavam que o pão era o equilíbrio perfeito entre os 4 humores. Os gregos acreditavam que, no princípio, homens e deuses partilhavam da mesma mesa, e que isso deixou de acontecer no momento que os homens foram punidos, aquela história. Mas mesmo assim, quando eles imaginam os deuses, e essa deve ser a maneira que você deve imaginar também, é sempre em volta da mesa, com aquela fartura, naquele contexto de festa, socializando, aproveitando, se divertindo. Por isso, para eles, estar à mesa partilhando e socializando era como se aproximar dos deuses de alguma maneira. E é por isso que os gregos tinham esse grande hábito de fazer banquetes. Os banquetes podiam ser para poucas pessoas ou para todos os cidadãos. Tá, mas não confunda todos os cidadãos com todas as pessoas que habitavam aquele lugar, porque se você estudou história, você sabe que para ser um cidadão grego você tem que preencher aquele monte de critério. Os banquetes eram divididos em 2 partes. Na primeira, eles comiam os alimentos com as mãos deitados no divã. E você já viu essa cena.
aquele grego deitadão lá comendo um cachinho de uva. É exatamente aquilo. Na segunda parte do banquete, também chamada de simpósio, exclusivamente os homens se juntavam para beber vinho e socializar, alimentando o corpo com vinho e o espírito com conhecimento. Porque o simpósio era um momento de grandes discussões intelectuais. Esse momento ele é muito importante, não só para a história grega, mas para a história da alimentação, porque ele é rico em comensalidade. E se você quer saber o que é comensalidade, você tem que assistir o meu último vídeo. As referências dos livros usados na produção desse vídeo se encontram na descrição. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima!